Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Arthur Frank e vim trazer nesse vídeo para vocês hoje a importância dos profissionais por trás das artes, né? Muita gente vai assistir os shows, os espetáculos, vê tudo bonito, lindo, funcionando, mas não tem a noção de quantos profissionais, qual a galera que tem por trás para fazer tudo isso acontecer, né? Para isso, hoje, eu vou trazer alguns profissionais da área para falar um pouco sobre sua profissão, seus trabalhos, né? Um pouco da sua trajetória, o seu dia a dia na profissão e, principalmente, falar sobre a importância desses profissionais nos espetáculos, shows e tudo mais, né? Então, eu passo a palavra para vocês para dar início agora a esse bate-papo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Lima, trabalho na área de eventos, sou produtor artístico-cultural, trabalho já mais ou menos nessa área há uns 20 anos, aproximadamente. Hoje, além disso, também sou operador de áudio, operador de luz. E tem uma jornada aí já, uma caminhadinha de aprender as coisas meio que fazendo mesmo, na prática, né? Cheguei a fazer a faculdade em 2010 de audiovisual, na época ainda era rádio e TV, chamava rádio e TV em 2010. Não cheguei a concluir o curso, mas tive algumas boas noções ali de edição de áudio, de vídeo, um pouco sobre o mundo da TV e do rádio, né? Particularmente um sonho de trabalhar com rádio, né, na adolescência, desde a infância, na verdade, né? Meu tio ficava louco de eu ficar brincando de rádio com os discos dele. Mas é isso aí. Bom, enfim, dizendo aqui para vocês a importância, né, dos profissionais dentro dessa área de eventos, né, que as pessoas, né, essa área de entretenimento às vezes é um pouco injustiçada, né, que as pessoas gostam de ver, vão se divertir, né, e pensam só na diversão e não faz ideia da trabalheira que dá, né, montar todas aquelas coisas, parafernália toda de som, de luz, logística de palco, logística de transporte, de equipamento, de artista, de tudo quanto é coisa, né. Eu desde cedo muito ligado à arte, à música, sempre gostei de ler, né? E conforme a adolescência veio chegando, a gente foi se descobrindo dentro das artes, né? Dentro das profissões. Eu tive muito interesse, né? em trabalhar com eventos. A gente já fazia algumas coisas no bairro ali, juntava os amigos, bandas de garagem, né? Fazia as coisas acontecerem. E nessas caminhadas a gente vai conhecendo as pessoas, né? Então você vai conhecendo o pessoal mais velho, o pessoal mais experiente, que já está na área há tempo. Eu fui conhecendo os artistas da cidade de Osasco, né? Músicos, poetas, atores, atrizes, musicistas, né? E quando eu conheci também o Ayrton Moraes, né? E aí participamos ele que é o idealizador do movimento Trocar os Lixos, né? E a gente acabei fazendo parte aí do corpo que fundou o movimento e que fundou um evento chamado Cultura na Vila, né? Isso, 2001, já fazem aí 20 aninhos desse evento. Aí foi quando eu comecei a meter a mão mesmo, arregaçar as manguinhas e ir pra cima na prática mesmo de realização de eventos, né? Um evento de rua conhecido aqui na cidade de Osasco, muitas pessoas conhecem. Quem não conhece ainda vá conhecer, procure se informar, que é um evento bacana, acontece na cidade, com abertura para vários segmentos artísticos aí. E foi nessas de montar barraca, puxar cabo de força, montar palco, montar equipamento de som. Começamos a investir em equipamentos de som. E aí eu comecei a me embrenhar nesse ramo, né, do áudio e fazendo contatos com a galera, né? E aí o pessoal ia me chamando, fazer um PA aqui, um PA ali,
PA, o que é o PA, né? O PA é uma abreviação de Personal Address, né? O endereço pessoal, né? Seria aquelas caixas de frente para o palco, né? Que trazem a mix, né? Do som para o público, né? E nessas acabei pegando a experiência até aprender, né? Acabei queimando umas potências aí, umas caixas. Na época ainda tinha muita potência, né? Hoje em dia se usa também, né? Mas é muito mais usual hoje em dia as caixas já serem amplificadas, né? Ativas, né? E foi nessa caminhada que eu acabei indo parar no Teatro Municipal de Osasco, né? Trabalhar lá como operador de áudio. E lá, né, eu descobri a necessidade, que lá eles tinham muito mais necessidade de pessoas preocupadas com a iluminação, né? Que cuidasse da iluminação do teatro, que operasse, né? Porque tem o lance de operar, né? Montar e operar, né? Então, coisas meio diferentes, mas que dentro do segmento, né? E foi quando eu comecei a aprender a fazer luz e descobri uma outra parte aí, né, interessante dentro dos espetáculos, e o quanto é importante a iluminação para um show, para um espetáculo, seja ele qual for, seja um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, um espetáculo musical, né? Você fazer as luzes dançarem no palco, né? Junto com as músicas, ou atuarem, né, junto com os atores, né? A luz, ou mesmo a falta de luz, ou a sombra, você pode transformar num adereço cênico, né? Num cenário. Uma luz, ela pode virar um cenário, uma iluminação, por exemplo, né? E aí, como é que a gente faz esse tipo de coisa, né? A gente recebe um rider, a gente chama de rider técnico, né? Dentro desse rider técnico contém-se todas as informações técnicas do espetáculo, né? De quantos artistas participam, a ficha técnica, né, do espetáculo, dos artistas, de equipamentos, né, e posicionamento num palco, né? Então você recebe ali um mapa de palco, que esse mapa de palco ele vai servir tanto para o iluminador quanto para o operador de som, né? Que aí o que acontece? A galera, né, bom, na verdade sempre são equipes, né, trabalhando, né? Então vai ter aquele lá, o pessoal do som, o responsável pela montagem de equipamentos, né, tal, amplificadores, bateria, passar cabo, etc e tal, fazer um input list na mesa. O input list seria o quê, né, com relação ao som? Seria você mapear a mesa, né? Por exemplo, você vai lá ter um violão, uma voz, um cavaco, um pandeiro, né? Aí você vai ter lá no canal 1 é a voz fulano, canal 2 voz ciclano, canal 3 entra pandeiro, canal 4 entra o cavaco, canal 5 um violão e assim por diante. Aí vem também o posicionamento de retornos, os músicos vão querer 2, 3, 4 retornos no palco. Aí esse é o mapa de palco, né? E com o input list para o som, no caso. No caso da luz, vem esse mesmo mapa para você saber o posicionamento, né, dos artistas no palco, de cenário, no caso de teatro, onde vai, não sei, tipo uma casa, vamos montar uma casa aqui, vamos montar um castelo, aqui a gente vai fazer um laguinho, vai ter um lago. Então a gente sabe a posição, né, dos artistas, né, dos equipamentos e do cenário, né, no palco, a partir do momento ali que você tem um mapa. E para o som, né, o pessoal acho que vai falar um pouco mais aí do som, né, e você vai lá, faz um input list, etc e tal. E com relação à luz, ele vem ali no mapa de luz, né, para indicar a você aonde vai cada tipo de luz necessária para o espetáculo. Vamos supor, você precisa de um foco em cima do guitarrista da banda, um foco em cima do baterista, né? Aí nesse mapa vem de luz, né? Vem o equipamento necessário, se você vai usar um elipso, se você usa um PC, se você vai usar uma Par 64, né? São vários tipos de equipamentos. Hoje em dia é usado muito lâmpadas de LED agora, né? Equipamentos de LED com luz fria, né?
foi usado muito luz quente, né? Eu ainda gosto para algumas situações de luz quente, porque dá um pouco mais de vida assim para o espetáculo, né? Mas isso depende muito da proposta, né, de cada espetáculo, enfim. E ali você vai descobrir, pô, tem aqui, ó, eu tenho aqui do lado esquerdo vai ter uma guitarra, no centro vai ter uma batera, tal, então eu vou ter que pôr um foco em cima da batera, um foco em cima do guitarrista, outro em cima do baixista, outro ali em cima do vocalista. O que seria o foco? O foco geralmente ele é feito com elipso, né? Que é aquela luz mais fechadinha que você consegue abrir e tal, né? Pegar mais em cima do rosto, pega mais do peito para cima, pega o corpo inteiro. Geralmente as luzes de foco, elas vêm em diagonal, frontais, né? Tem também aquele foco que o pessoal chama de chuveirinho, né? Que é o foco marcado mesmo, que é aquele reto, né? Que vem de cima. Esse geralmente não faz aquela iluminação do rosto, né? Ele deixa um pouco de sombra no rosto e tal, mas ele te ilumina, faz aquele círculozão assim em cima de você, né? É o tal do foco chuveirinho, né? Que o pessoal chama também. Tem outros, provavelmente deve ter outros nomes, eu conheço assim também, que o pessoal fala muito, né? O foco, ou o pino, né? O pessoal também fala uma luz a pino, que é essas que vêm de cima. E o foco geralmente ele vem diagonal frontal. Aí você monta ali uma luzinha tal, pode ser branca, às vezes o espetáculo ele quer uma luz âmbar, né, no foco, aí ele coloca lá tal, a gente vai lá gelatina, né, a luz. Gelatina é um tipo de, como se fosse um celofane assim, bem rígido, né, que tem vários tipos de cores, várias tonalidades de cores para você poder fazer a iluminação de acordo com a sua proposta de espetáculo, né. Por exemplo, aí você tem também lá um cenário que você quer iluminar uma casinha, foi feita uma casinha da bruxa ali, e do outro lado tem uma floresta, né? Aí você precisa ali, na verdade já não é mais um foco, é meio que uma luz geral, só que não para a luz inteira do palco, você precisa de uma luz geral verde. As gerais elas podem ser da cor que você quiser, geralmente também se usa branca, né? Que é a comum, a luz chapadona branca. Mas aí vai da proposta de espetáculo. Aí você tem lá na floresta, você quer só aquela parte lá tem uma geral verde. Aí você vai lá, monta uma luz verde, pode ser gelatinado, ou se for com essas luzes frias, né, que hoje em dia a gente usa muito os LEDs, você programa lá com a cor verde só para aquela parte da floresta, e a outra parte onde tem a casinha, eu vou fazer um efeito ali de entardecer, você mete lá uma cor âmbar tal, e divide o palco lá em cores, então você consegue fazer através da iluminação mais de um ambiente no palco, né? na mesma cena, ou para a próxima cena você transforma um dia na noite, a noite no dia, e assim por diante. Essa é a importância do mapa de palco, né? E do mapa de luz, que quando você recebe esse rider técnico, né? A equipe que vai montar a luz, ela, através dela, mesmo sem conhecer o espetáculo, ela já sabe exatamente onde ela vai estar montando cada adereço, né? Chega a equipe de cenografia, monta, tal, você vai lá, já pega, já sabe o equipamento que vai ser usado, monta onde tem que montar, luz de chão, luz de sombras, tem vários tipos, né? Tem luzes também que costumam vir, para quem trabalha com sombras, às vezes faz uma cena de sombra, coloca-se um tecido, né, na frente do ator, o ator fica próximo ao tecido, fazendo, né, as suas peripécias lá, seguindo o seu texto e interpretando, e aí você coloca uma luz atrás assim, para projetar a sombra dele na tela, né. São várias técnicas que existem nessa área de iluminação, e essa é a grande importância de você estar recebendo um rider técnico, né, para montar um espetáculo, né, para quando o pessoal da produção, né, em questão chegar, já está tudo montadinho, certinho, para eles poderem fazer um ensaio passando o som, passando a luz e não ter problemas durante o espetáculo, né, seja ele num espetáculo de dança, de teatro ou musical. Olá amigos, tudo bem? Eu sou Alexandre Frassini, sou apresentador do programa Rango do Alê, do
Pelada, Futebol, Comida e Risada. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre como funcionam as coisas por trás das câmeras, né, no programa de gastronomia. Bom, o programa de gastronomia ele começa muito antes, né, de culinária, de cozinha. Ele começa muito antes da plaquete falar gravando, né? Tem que fazer as compras, tem que correr atrás de tudo isso, né? E sempre é muito complicado, sempre tem que pensar numa receita, tem que pensar no desenvolvimento da receita no programa, né? E por trás das câmeras, né, na realidade sou eu que corro atrás disso, né? Então, nos bastidores sou eu mesmo que corro atrás disso, né? Eu já fiz alguns programas, por exemplo, como culinarista, né? Eu gravei 21 programas com o Felipe Bronze e nesse caso eu fiquei por trás das câmeras, né? Eu não aparecia. Meu papel era o papel de um culinarista, separar todos os ingredientes, né? Deixar todos os ingredientes daquele prato, escolher o prato que ele vai fazer, né? E separar todos os ingredientes que estão selecionados para aquele prato, colocar em ordem, ver qual tipo de panela que ele vai usar para aquele preparo. Então é muito importante esse tipo de trabalho. No meu programa, que é um programa mais simples, que é um programa que eu estou começando, né? Ainda não tem esse poder todo que o Felipe Bronze tem, sou eu também que corro atrás disso, né? Junto com meus amigos, a gente separa, a gente que monta o cenário, a gente que monta eu escolho o prato, a gente coloca os ingredientes, a gente desenvolve dentro de um padrão, né? E aí a gente faz o programa acontecer. Bom, as experiências que eu tive, né, com essas pessoas que ficam ainda mais por trás como produtor e tudo mais, além do Felipe Bronze, também tive uma outra que foi bem interessante, eu fui culinarista também do EJA, né, que é uma escola de jovens e adultos, e era sobre uma aula de química na cozinha, né? Então a gente tinha um professor de química, mas ele não entendia nada de cozinha. Na realidade, eu que montava tudo. Então, por que o ovo, se for frito no óleo, ele fica de um jeito, se ele for cozido na água, ele fica de outro jeito, a função do fermento num bolo, preparo de um bolo, mistura dos ingredientes, né? Tudo isso faz parte da química, né? Como o professor sabia tudo da química, mas não sabia nada de cozinha, era eu que colocava a mão na massa. Então, quando aparecia a mão, eram as minhas mãos que estavam aparecendo na cena. Então foi muito legal também. Então esse é outro trabalho também que a gente consegue fazer na TV, por trás das câmeras, que é um auxílio imediato para o que está sendo realizado. Fora isso tem muita coisa, tem a parte de maquiagem, né? Eu já tive um maquiador no programa meu, muito legal também, muito gente boa. A gente parece que é frescura, né? Mas faz toda a diferença. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo na minha residência, na minha cozinha, estou prestes a preparar um prato aqui também, né? E olha só que diferença que faz, né? Eu não tenho uma iluminação, né? Eu não tenho para pegar bem o meu rosto, se eu vier para cá, se ficar me direcionando, entendeu? É melhor eu ficar nesse canto, é melhor ficar assim. Não tem a pessoa que faz a decoração, entendeu? O barulho da rua, não tem a pessoa que faz esse cenário, né? Então você acaba fazendo vídeo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, ele até sai numa boa qualidade, né? Mas você imagina se eu tivesse umas 3, 4 câmeras espalhadas. Então tudo isso faz uma diferença muito grande num bom programa para a pessoa assistir. Tem que ser convidativo, tem que ser gostoso. Então é uma importância assim, essencial para qualquer tipo de programa de boa qualidade, né? Sem contar que fica vazio, né? Olha aqui, eu estou na minha residência e fica vazio, você fica sem uma direção, você fica sem um padrão, né? O que a gente chama de um roteiro, né? Um roteiro para você fazer. Então você acaba tendo muito improviso. É legal, é bacana improvisar, é bacana assim. Só que se você tiver uma conversa, por exemplo, como no Pelada, que a gente faz, Futebol, Comida e Risada, estamos em duas pessoas apresentando, né? Por trás das câmeras são mais 4 pessoas, né? Que ficam lá fazendo a interação, cuidando da iluminação, cuidando do som. O meu eu estou fazendo direto, não tem um microfone,
não tem nada. Então tudo isso é muito importante para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E num programa de gastronomia, por exemplo, de culinária, né? Ainda tem se o programa é ao vivo, se o programa é gravado. Por exemplo, se eu for fazer esse peixe aqui agora para vocês ao vivo, né? Ele vai demorar para ficar pronto um pouco, né? Se eu for fazer no forno, vou ter que ter uma interatividade e tudo mais, né? Ao vivo, que acontece no Pelado Futebol Comida e Risada. Ao vivo, eu vou bater num papo, daqui a pouco está pronto, mas fica pelo menos uma meia hora, 40 minutos, né? E às vezes, quando até uma carne de porco, por exemplo, até demora um pouco mais. E o gravado, você já consegue utilizar a edição, entendeu? Então, o pessoal que trabalha com edição é muito importante também. Por quê? Porque o prato, eu vou temperar, aparece eu temperando, corta. Eu vou fritar, aparece eu fritando, corta. Eu vou bater um papo sobre o prato, tal. Então você vai editando. Então, uma gravação que pode durar 1 hora, ele pode virar um programa de 15, 20 minutos, entendeu? Então também tem essa parte de edição. Então, é essencial esses trabalhadores, né? É um suporte geral, e eu acho que quase todos os apresentadores, eles têm conhecimento sobre o que acontece por trás das câmeras. É difícil uma pessoa que chega num programa, que chega para gravar assim e não se atenta a isso, e não conhece o que está acontecendo. O mínimo ele tem que conhecer, porque ele vai fazer parte daquilo lá também, entendeu? Não adianta falar que eu só sou um apresentador e não quero nem não tô nem aí porque acontece do outro lado. Não, ele tem que saber sim, porque querendo ou não, os trabalhos eles são em conjuntos, né? É uma equipe mesmo que trabalha. E na nossa produtora, por exemplo, né, a gente acaba aprendendo um pouco de cada coisa, né? Eu fiz parte da iluminação, já fiz parte da filmagem, fui cameraman, já fiz parte do som, já fiz parte da edição, já fiz parte de quase tudo, então, porque justamente você acaba aprendendo um pouco, né? E tem muita coisa ainda para aprender. Mas é bacana, eu acho que é uma experiência muito válida. Se você tiver a oportunidade de acompanhar um dia, vá, e acho que você vai gostar, que você vai curtir. Tá bom? Então é isso, gente. Fique com Deus. Oi, gente, retomando aqui, sou Arthur Frank, falar um pouco agora sobre minha profissão, que é técnico em áudio, né? É sempre um prazer falar sobre esse assunto, porque a gente eu gosto muito de trabalhar nessa área, para mim é uma satisfação, né? E começando a falar um pouco sobre minha trajetória, né? Como eu comecei nessa área, eu comecei mais pela necessidade mesmo, né? Que eu sempre fui músico e desde adolescente já tocava em bares, né? Em shows e tudo mais, e eu sempre senti a necessidade dos lugares que eu ia tocar de ter um bom som, de ter uma qualidade sonora, de ter prazer em tocar, porque muitas vezes a gente ia tocar em bares, em shows, e que, você sentava lá para tocar, som totalmente desregulado, apitando, então, você ia para curtir, para trabalhar e não conseguia fazer um bom trabalho, não conseguia entregar um show bacana para o público que estava lá assistindo. Então, por isso eu comecei a estudar um pouco, primeiro começando a meter a mão na massa mesmo, né? Sem muito estudo e nada, e mais pela prática mesmo, e comecei a trabalhar mais regulando os meus próprios shows, e ajustando o microfone, mesa de som e tudo mais. Acabei comprando um equipamento, né, para eu levar nessas apresentações, e aí foi que eu comecei a ter um pouco mais de domínio da coisa, por eu ter meu próprio equipamento, conhecer como ele funcionava. Então chegava nos bares, nas apresentações, eu já tinha meu equipamento, eu já não sofria tanto em algumas situações, né? Mas fora isso, eu fui começando a estudar e criar gosto por isso, né? E aí a gente começou a estudar, comprei alguns livros e tudo mais, e comecei a cair para cima desse cenário, desse ramo, né?
e também começar a aprender parte de gravação, né? Que a gente tinha necessidade também como banda de gravação. E aí, com relação a tudo isso, eu fiz um curso, né, no Instituto de Áudio e Vídeo, IAV, Fundamentos de Áudio, e foi lá que me abriu os horizontes e tudo mais, né, que eu comecei a entrar mesmo, profissionalmente mesmo na área, né. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar em eventos corporativos, né, freelances para bandas, né, de fazer o som para as bandas e para as minhas bandas também, para as bandas que eu tocava. E aí que começou, e aí se você faz um bom trabalho aqui, um bom trabalho ali, o pessoal vai te chamando, né, para você fazer os trabalhos, porque você entrega um bom resultado, um resultado final bom, que o público gosta, os músicos ou o pessoal de uma palestra, uma apresentação também gosta, e aí fica tudo certo e o pessoal acaba te chamando mais para fazer esses eventos e, enfim, você fica mais requisitado, né? Falando um pouco sobre a profissão, né, do técnico em áudio, ele atua em toda a área que tem som, vamos dizer assim. Tem algum som, tem técnico de áudio. Que é o quê? Em espetáculos de teatro, de shows de música, em rádio, TV, tudo que tiver um microfone, que tiver uma captação de áudio, tudo que envolver isso, podemos trabalhar nessa área, né? Agora, falando um pouco mais sobre o meu trabalho é mais para o lado musical e de palestras, né? Por esse lado de palestras, a gente trabalha bastante com o lance de microfonar as coisas, colocar trilhas sonoras, né? E equalizar tudo bonitinho para que o público tenha um som não tão alto assim, que chegue a incomodar, mas que todos escutem de maneira confortável, vamos dizer assim, né? Agora, nos shows e espetáculos, é bacana falar que é a minha paixão, assim, né? Vamos dizer, porque é muito legal você conseguir entregar um show legal para a galera tá curtindo ali, dançando, pulando e gostando do que está ouvindo, né? É um prazer muito grande a gente participar de tudo isso. Agora, para um show, falar um pouco sobre como que funciona para rolar um show na minha área e tal, né? Para começar, toda a banda e todo conjunto musical ou de teatro, eles têm uma documentação que chama Rider Técnico, que ali consta todos os equipamentos que eles vão precisar usar, né? Que eles vão precisar utilizar, que eles vão precisar ter ali no palco para o espetáculo dele. Então, nesse documento é descrito os microfones que eles vão usar, o backline, que seria amplificadores, se vai usar bateria ou não, se vai usar amplificador de guitarra, de contrabaixo. Eles também têm um mapa de palco para saber a posição desses equipamentos em cima do palco, né? Quantos microfones vão ser utilizados, a disposição deles e tudo mais, e tudo isso é uma documentação, se chama Rider Técnico. Então, antes de qualquer coisa, qualquer espetáculo, a gente recebe isso, que é esse material, que se chama Rider Técnico, e a gente vê aquilo ali, analisa, entra em contato, e a gente entrega isso antes da banda chegar. Então, a banda chegou lá, já está tudo montado, bonitinho, né? Com a disposição que eles pediram em cima do palco, para agilizar, porque normalmente em dia de show o tempo é escasso, né? Então, tudo que puder agilizar antes, a gente já deixa tudo agilizado, o pessoal só chega, pluga ali os instrumentos, começa a passagem de som e tá tudo certo, né?
E com relação aos profissionais de áudio num show, envolvem algumas pessoas, né? Já se tratando lá no dia. Começando pelos carregadores, né? Que vai descarregar um monte de equipamento de som. Então, vai precisar de um caminhão, de um motorista do caminhão para trazer tudo isso, né? Vai precisar de um pessoal para ajudar a carregar, os carregadores, né? Os holdings. Então, um pessoal que vai fazer esse transporte do caminhão até para a montagem lá do show, né? Na montagem também, a gente tem os técnicos que fazem a montagem, né? De entregar esse rider técnico para a banda. A gente tem os holdings, né? Também, que auxiliam ali no palco. Provavelmente você já deve ter visto no meio de um show, dá algum probleminha, alguma coisa, entra um cara lá de preto lá e tenta arrumar alguma coisa, ou o cara tá tocando uma guitarra, ele vai trocar a guitarra, pegar uma outra guitarra, ou ele não vai tocar mais guitarra naquele momento, ele entrega para a pessoa. Então esses assistentes de palco, tem toda essa galera, normalmente chamada de holding, né? E os técnicos em si, né, a gente divide eles em dois profissionais, normalmente, né? Fica um técnico de monitor, que é chamado de monitor, que é o técnico que fica com a mesa ali do lado do palco, que ele só trabalha ali para mandar o som para os músicos se ouvirem. Então, todo mundo já deve ter visto aquelas caixas de som que ficam no palco, no chão, assim, em frente do cantor, do guitarrista e tudo mais. Aqueles são os retornos de chão, né? E tem alguns retornos no palco. E isso serve para os músicos se ouvirem, né? Então, o cara que vai fazer isso, o profissional que vai fazer isso, aliás, é o técnico de monitor, né? E aí ele trabalha para o músico se ouvir da melhor maneira possível. E a gente tem também o técnico de PA, que é o técnico que vai fazer a mixagem ali para sair o som do show naquelas caixas, no PA que a gente chama, que são as caixas para o público, né? Aquelas caixas maiores, com maior potência e tudo mais, né? Então, isso daí eu resumi um pouco, né, a minha profissão bem rapidamente, né? Até porque a gente não tem muito tempo para discorrer sobre isso, mas agora eu quero falar um pouco sobre a importância, né, de profissionais qualificados para fazer esse trabalho. Que para um show bacana acontecer, para toda profissão precisa de profissionais qualificados, né? Inclusive na nossa, porque você vai num show bacana, não adianta nada o músico tocar super bem, a banda tá super afiada, se o técnico de som mandar legal, não tiver um equipamento bom, não souber mixar tudo certinho, estraga o espetáculo. Então, para um espetáculo correr bem, para um show ser bacana, é essencial ter um profissional qualificado nessa área, porque é o que vai fazer toda a diferença na qualidade, de você não se incomodar, às vezes, com um som muito alto que te incomode, ou de apitar alguma coisa, ou de você não escutar algum instrumento direito, ou algum músico direito em cima do palco, de deixar tudo equalizado, bonitinho, tudo como se fosse um disco, um CD, mais próximo disso, né? Então, é um prazer estar falando um pouco mais sobre minha área aqui para vocês, e espero que vocês tenham entendido um pouco, porque, né, a gente não tem muito tempo para conversar, mas é bacana a gente explicar um pouco mais sobre a área, né? É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga, estimado. Sejam bem-vindos aí ao nosso vídeo da Leold Blanc, ao nosso projeto. Para isso que fomos contemplados, para fazer isso acontecer, ou seja, fazer algo acontecer. E é justamente sobre isso que
que eu vou falar para vocês agora, certo? Mas antes de começar, por favor, cameraman, dá um foco aqui, ó. Viva sem fingir, ame sem exigir, fale sem ofender, escute sem atacar. Frases simples, mas que demonstram muito sobre um bom profissional dessa área que eu vou falar agora, que é a área de produção, os produtores. Eu sou o Newton Tavares Júnior, meu apelido é Velho, conhecido como Velho. Sou ator, palhaço, arte educador, articulador sociocultural e produtor de eventos. Produzir coisas é uma grande maravilha, porque você se sente muito realizado. Então, para quem não entende muito desta área, né, dessa área de realização, eu vou dar algumas dicas básicas para você começar a produzir os seus próprios eventos, aquilo que você quer fazer acontecer, de uma maneira que seja mais fluida, mais prazerosa, de uma maneira que seja mais organizada até de uma certa forma, através de pequenas coisas que você pode fazer, certo? Eu comecei meu trabalho com a produção quando eu inaugurei a minha produtora teatral chamada Trupe Draw Empreendimentos Artísticos, Educativos e Culturais Limitada. Isso no ano de 2009. E eu comecei a estudar como as possibilidades de se fazer as coisas acontecer no ramo do teatro. E então foi onde eu me deparei com a tal da Lei Rouanet. E ali eu resolvi fazer um projeto para a Lei Rouanet, 2 projetos na verdade. Um chamado Vida de Lixo e o outro chamado Poesia em Pessoas, né? Ambos contemplados, e nós tivemos que captar, mas o grande trunfo foi quando eu fui me deparar como se inscrever. Eu percebi uma complexidade de informações e de etapas que você tinha que mostrar, que você ia executar aquilo, sabe, com dinheiro público, e depois que você ia ter que comprovar como aquilo aconteceu. E foi aí então que eu comecei a estudar nessa área e a entrar de cabeça nessa situação, somado a toda a vivência que eu tenho na área de eventos, que eu atuo desde os 14, 15 anos de idade, comecei como garçom e ainda hoje sou uma pessoa que serve os outros. Então, vamos lá para as dicas agora, né? Já me apresentei um pouco. Vamos para as dicas para todo mundo ficar sabendo. Uma pausinha aqui que a minha cameraman pediu, e nós temos que ter esse dinamismo mesmo, porque evento é uma coisa dinâmica, evento é uma coisa que você faz acontecer, entendeu? E aí, depois de tanto blá blá blá, eu vou ser um pouco mais objetivo e dizer para vocês o que deve. Gravando agora, é isso aí, estamos gravando, estamos no ar, e não se esqueçam, viva sem fingir, ame sem exigir, fale sem ofender, escute sem atacar, para você produzir bem o seu evento, certo? Vamos lá para a dica número 1, que eu vou chamar ela de mapa do evento. É tipo a galera do One Piece, atrás do One Piece, é isso aí, grande salve para o anime One Piece aí. Oda, você é zica, diferenciado de produzir um gibi, no caso um gibi de anime japonês, bagulho muito louco, hein? Mas vamos lá. 5 passos para você criar o seu mapa do evento, certo? Vou apelidar de mapa do evento, onde vai te nortear para o que você deseja realizar. E o primeiro passo, ou também a ordem dos fatores não altera o produto, mas vamos chamar de passo número 1, então, não o primeiro, mas o passo número 1 é o que? O que você vai fazer, meu amigo, certo? Então, pensa no que você vai fazer. O passo número 2 é onde, em qual local será seu evento. O passo número 3 é justamente
quando, que dia, qual horário, esse tipo de coisa, entendeu, meu caro amigo, minha estimada amiga? É isso aí. O quarto passo, quarto importantíssimo passo, para quem você vai fazer esse evento. E o quinto passo, que é aquele que nos motiva, que dá aquela injeção de fazer... E a gata sai correndo, sabe? Que acabou de sair correndo ali, vocês não filmaram, mas eu vi. É por que você está fazendo isso. Daqui um pouquinho, segunda dica, vamos fazer aquela pausinha, por causa que faz o mesmo efeito da câmera aí, pra ficar, porque o evento é dinâmica e tem que fazer, e não vai ter foco para falar. Próximo. Ação. Sejam bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes, todo mundo que produz e faz acontecer as coisas. Mais uma dica para vocês. Primeira dica, lembre-se sempre. Começou? Começou. É isso aí, já começou. Estamos aqui para a segunda dica. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes, porque aqui para produzir é qualquer um, é quem quiser. Segunda dica, depois da primeira, que foi o quê? Os 5 passinhos básicos. O quê? Onde? Quem? Quando? Por quê? Certo? 5 dicas. A segunda dica primordial, galera, é chamada em homenagem ao saudoso Fernando Pessoa, subjetividade objetiva. É isso mesmo, meu caro amigo. Você preenche essas 5 coisinhas no papel. É no papel, é na escrita. Você tem que pegar e escrever aqui, certo? E tira da sua subjetividade e torna objetiva. Ou seja, tira da cabeça e põe no papel, certo? E a partir deste momento você começa a projetar as coisas e acaba nessa lição tão importante da segunda dica, o seu projeto. Aí você vai colocar tudo aquilo que você precisa colocar no seu projeto, sabe? As pessoas que vão trabalhar, os equipamentos que serão necessários, a divisão de tarefas, desde limpeza, sonorização, iluminação, atendimento ao público, bar, tudo que você vai pensar, as possibilidades que aparecem na cabeça, você põe tudo no papel e vai projetando. Pode ser rabiscado, o tal do brainstorm, sabe? Rabiscado, e vai colocando tudo no papel, entendeu? Tudo. É a subjetividade objetiva ali para você ler e saber o que quer fazer de fato, com as infinitas possibilidades que você tem para realizar na sua vida. Não se apegue a só um fechamento. Vou escrever um projeto só com a Rouanet e tal. Não se apega. Vai para cima, descobre outras coisas e faz acontecer. Subjetividade objetiva é a segunda penúltima dica. E agora nós vamos para a terceira. Beijo no coração, até daqui a pouco. Terceira dica, senhoras e senhores. Trilhem o caminho. Ela falou para eu ficar de andando, eu continuo andando sem parar. Olha, estou continuando andando parado. É isso mesmo, a terceira dica, senhoras e senhores: nunca parar, sempre continuar em frente. Essa é a grande dica-chave para você fazer as coisas acontecerem. Então, produzam sem parar, não importa quando, não importa onde, não importa o que, façam e realizem. Muito respeito aqui aquelas pessoas que são mais importantes quando você quer realizar algo, o nosso público. Então, caminhe,
e respeite. Assim nós vamos longe. Respondi a primeira pergunta, meu caro amigo Frank. Agora eu falei certinho, né, bebezão? Fala com o pai. Beijo no coração, pessoal. Valeu. Eu acho que até daqui a pouco. Tchau. Bem legal, né, gente? Aprender um pouco mais sobre as profissões, né? Como esse pessoal trabalha, saber o dia a dia desse pessoal, né? Principalmente porque às vezes tem gente também que pode até querer entrar para a área, né? E escutando esses relatos e tudo mais, pode ser que até se interesse em estudar e entrar para o ramo. Ou se não, simplesmente conhecer e dar mais valor, né? Quando você paga um ingresso, quando você entra num espetáculo, de dar valor àquele espetáculo em si, aquela arte final, né? Agora, eu queria perguntar para vocês, falando sobre esse cenário atual, como que foi para vocês passar por essa pandemia? Eu sei que para todos foi muito difícil, né? Até para quem não é da área cultural, agora para o pessoal da área cultural foi pior ainda, porque não tinha como trabalhar mesmo, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco como foi para vocês esse momento pandêmico aí, e também falar um pouco sobre o que vocês esperam para um futuro, o que vocês acham que vai mudar, que pode mudar, para que lado esse nosso setor cultural pode caminhar pós-pandemia. Tá bom? Com vocês. Um pouco pesada, né? Pegou todo mundo aí desprevenido aí, né? Ninguém nunca espera por uma coisa dessa. A pandemia afetou diretamente, né, a área dos trabalhadores de eventos, de modo geral, técnicos, artistas, o pessoal do setor de eventos, de produção artística e cultural, foram os primeiros a serem afetados com a pandemia, os primeiros que começaram a parar, e os últimos a voltar, né, tanto que assim, a pandemia ainda não acabou, a gente ainda está voltando ainda, né, não há uma liberação geral, os próprios órgãos públicos mesmo não estão fazendo eventos, né? Porque a gente pega, pelo menos aqui na cidade de Osasco, mesmo os teatros estão parados, isso, embora já tivesse parado antes, já por outros motivos, né? Incompetência mesmo, mas enfim, né? Só piorou, né, as circunstâncias com relação a isso. E o setor privado que está começando a voltar agora, né? Então tá meio devagar ainda. Então, assim, se você é um profissional de tal área e aí a sua área não tem atuação, como é que você faz, né? Não tem muita coisa que fazer, né? Você fica vendido, né? Perdi muitos amigos pela doença, outros pelo próprio psicológico, que não suportaram aí esse baque, né, de ficar parado, de não conseguir pagar as contas, de ter que pagar as contas e não ter mais dinheiro, não ter mais recurso. Então afetou demais. Se não fosse assim, ajuda de alguns amigos que também trabalham na área, que viram o perrengue, a gente juntar as forças, unir assim nossos projetos, né, para poder um fortalecer ao outro, sem nem se eu estaria aqui fazendo esse vídeo agora, né? Mas estou aí, sobrevivente, e assim, não espero muita coisa não, porque a impressão que dá é que o vírus evolui muito mais rápido do que o ser humano, né? Então, o que eu espero para esse pós-pandemia é que o ser humano acelere aí o seu processo de evolução e evolua um pouco mais rápido, né, que o vírus. Possa ser mais rápido que o vírus na evolução. A única coisa que vai ficar disso é o legado de repente, de novas tecnologias, de novas formas de se transmitir arte, né? De estar compartilhando arte, né? E eu acho que o grande legado disso aí é a questão da web, né? Muita gente começou a fazer live, etc. Eu comecei a estudar esse lance, né, do audiovisual, né, fiquei mais atento antes de fazer transmissões.
Então, acho que é isso que vai ficar aí da pandemia, né? As lições tecnológicas, né? De novas tecnologias, de novas tendências, né? Para consumir arte e cultura e se transmitir também. E tomara que o ser humano evolua mais rápido que o vírus. Bom, a pandemia afetou praticamente todos nós, né, nessa loucura toda. Passamos por poucas e boas, tivemos que se renovar, né, de criar várias coisas, ainda mais a gente que trabalha com jingles, com música, com TV, com filmagens, né. Então a gente teve que se renovar, aliás, estamos nos renovando a cada momento, né. Uma novidade atrás da outra, mudar muita coisa que está acontecendo, mas foi muito importante assim, a gente ver que temos ainda muita coisa para oferecer, mesmo nos momentos difíceis, né? Muitas pessoas ficaram em casa assim, sem poder ter um entretenimento, e fomos nós, né, que teoricamente todos nós envolvidos nesse mundo que acabamos fazendo parte, né? É muito interessante. Às vezes as pessoas não sabem, né? Não se ligam nas histórias, né? Você já imaginou como seria a sua pandemia se não existisse um técnico de som, um técnico de áudio, uma produção de qualquer coisa que você possa saber na televisão, no rádio, né? Um disco, um filme. Então tudo tem essa parte por trás das câmeras também, né? E essa galera que salvou, assim, vamos dizer assim, a humanidade em geral, né? Porque se não houvesse tudo isso, o que seria? O pessoal estava ficando na loucura dentro de casa, né? Então ajudou bastante, assim, esse momento, né? E eu acredito que muita gente acabou valorizando um pouco mais, né? Essa galera. E eu acho que tem que valorizar cada vez mais mesmo, entendeu? Falando um pouco sobre a pandemia e tudo mais na nossa área, né? Foi muito afetado, né? Todos os técnicos, a maioria deles foi até para outras profissões nesse meio do caminho, né? Porque tem amigos, inclusive, que foram trabalhar de servente de pedreiro, outros com carteira assinada em empregos normais, aí, formais, né, vamos dizer, mas em outras áreas que não tem nada a ver com cultura ou com a parte técnica, né. Então, foi e ainda está sendo bem difícil, né. Estamos retomando um pouco agora, né, após essa vacinação, né, que já deu início à vacinação. Mas eu vou falar um pouco sobre a minha experiência em si, né? Eu parti um pouco mais para o lado do vídeo, eu tive que passar um pouco mais para o lado do vídeo, né? Esse áudio voltado para o vídeo, né? Porque logo que entrou a pandemia, veio aquela onda de lives, né? Então, para tudo era live diariamente, várias lives, os artistas todos fazendo as lives, e falei, poxa, isso aí a gente vai ter que correr atrás, né? Normalmente a parte do áudio em si, pra gente é quase a mesma coisa, né? Porque a gente entrega o áudio lá pra galera, a galera transmite. Mas pra gente conseguir um lance financeiro, né, para captar uma verba, uma grana, a gente viu a necessidade, eu pelo menos, de eu entrar para esse ramo, né, de fazer lives, que é o que estava podendo ser feito na ocasião. Então, a gente teve que aprender a transmitir, né, fazer transmissão e tudo mais, né, mexer mais com áudio e vídeo, lance de filmagens, essas coisas. Então a gente saiu daqueles shows, grandes shows com muita gente, com aquelas apresentações na rua, com aqueles espetáculos com um monte de gente. A gente passou a fazer um negócio só com a equipe,
sem público, com o público assistindo em casa, né? Então essa que foi acho que a maior aprendizado aí nessa pandemia, né? Da gente mexer com essa transmissão, né? Via YouTube, Facebook, essas ferramentas todas, né? Agora um cenário pós-pandemia, que ainda não passou, né? Estamos no meio dela ainda, mas tomara que com essa vacinação tudo já comece a voltar ao normal. Eu acho que um cenário pós-pandêmico a gente não vai largar esse lance de lives e essas apresentações online, né? Acho que a gente vai trabalhar bastante ainda com isso. Eu acho que a gente vai ter muitos eventos, não sei se eu posso dizer híbrido, não sei, tipo eventos mistos, né? Com uma galera presencial e uma transmissão ao vivo também. Eu acho que a tendência é partir para esse lado, né? Dos eventos, fazer a transmissão, fazer pessoal presencial, né? Espero que tudo volte, que todo mundo, né, com segurança a gente consiga retomar os trabalhos e vamos se vacinar para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Obrigado, gente, um prazer falar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre um pouco dessa profissão, dessas profissões, esse pessoal que está meio escondido aí atrás dos palcos, tá bom? Muito obrigado, atenção de todos, valeu!